Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu. Assembleia de Deus, Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu. Assembleia de Deus, Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, que maravilha nós estarmos unidos de novo na Escola Bíblica Dominical. E hoje, lição de número 10. Glória a Jesus. E tem como tema a restauração nacional e espiritual de Israel. Textual, Romanos 11, 26. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E nós vamos ler a leitura que fica em Ezequiel, capítulo 37, dos versículos 1 ao 14. Eu convido você a abrir sua Bíblia juntamente conosco, amém? Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 14, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu.
E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Agora vamos orar ao Senhor, e eu convido você também a orar junto conosco. Senhor Deus, nosso Pai, no nome poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo, graças te damos por esta escola dominical. Jesus, continua conosco. Fala conosco, Senhor, para a glória do Teu nome. Que a Tua palavra possa invadir a nossa alma. Que possamos, Senhor, sairmos alimentados dessa EBD para a glória do Teu nome, Jesus. E repreendas todo o mal. Amém. Nós vamos falar a respeito, da restauração nacional e espiritual de Israel. E é justamente isso que Deus revela ao profeta, no capítulo 37, esse texto sobre o Vale dos Ossos Secos, tão conhecido da igreja. Glória a Deus, é uma imagem, ele traz uma imagem, glória a Deus, da restauração nacional e espiritual. Israel voltará a ser uma nação, como já voltou, é o que essa profecia dizia, ele já voltou a ser uma nação, e uma nação soberana e reconhecida em toda a comunidade internacional. A palavra-chave, restauração. E o primeiro ponto, o significado do Vale de Ossos Secos. Interessante é que Ezequiel, ele não diz exatamente como Deus o levou para aquele vale. Ele não diz. Mas a expressão, o Senhor me tomou em espírito, ele deixa bem claro que Deus foi aquele que transportou Ezequiel para aquele vale de ossos sequíssimos. Ele foi conduzido em uma visão e colocado no meio de um vale cheio de ossos. Que experiência extraordinária Deus deu a esse profeta, amados? Ele ser colocado no meio de um vale cheio de ossos. E Deus ali, ele faz perguntas tremendas para o profeta, para demonstrar a confiança dele, para mostrar que Deus é soberano em qualquer situação. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel. E depois, cumprido-se as promessas, a restauração espiritual de Israel. Nos versículos de 11 a 14, Deus explica a Ezequiel o significado da visão. A palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. No versículo 11 ele diz, esses ossos, Ezequiel, são toda a casa de Israel. O próprio Deus na profecia revela que ele está falando a respeito de Israel. Os nossos ossos secaram. A gente vê essa expressão, E apareceu a nossa esperança, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Então, essas expressões significam uma ruína definitiva. Mas o Senhor vem, tira o ponto, coloca a vírgula, como muitos pregadores dizem isso, e continua a história da nossa vida. E não foi diferente em Israel. Quando alguns pensaram que Israel estava destruído, acabado, arruinado, Deus é aquele que faz. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é maravilhoso confiarmos no Senhor. Porque, missionária, as promessas de Deus, o Deus que fez as feridas é o mesmo que liga, é o mesmo que sara, Então, o mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés sobre a diáspora é a dispensação, em caso de desobediência aos mandamentos. Levítico 26, do 33, diz assim, e espalhar-vos-ei entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão destruídas. Deus já tinha dito isso a Moisés. É o Deus que conhece tudo, a presciência de Deus conhece a eternidade. Ele sabia que o povo ia pecar e desobedecer
E o castigo, a consequência seria eles serem dispersos da terra prometida. Glória a Deus. E é isso que Deus faz, né? É isso que Deus faz. Deus prometeu trazer de volta a dispersão de Israel entre as nações. É identificada com o vale de ossos secos. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições entre as nações na diáspora. Foram muito sofridos, né? Muito mesmo. Mas Deus estava mostrando nessa profecia o reavivamento, esse ato glorioso de Deus, amados, que nós não merecemos nada da parte do Senhor, né? E Deus, assim, Ele reaviva o povo. Deus estabelece de volta na terra prometida. Que coisa linda, né? Deus tinha falado que ia trazer. Então, o Deus que fala é o Deus que cumpre. Este é um povo, Israel e Judá, pois não serão apenas Judá que voltará do exílio, mas Israel e Judá, como no princípio. Glória a Jesus. Isto quer dizer, né, o Israel escatológico, aqueles que estiverem preparados, né? Glória a Jesus. Aqueles que realmente descobrirem que o Jesus que crucificaram é o Messias. Glória a Jesus. E de todas as nações, né, Deus levantará, glória a Jesus, o Israel. Israel, glória a Jesus, que vai buscar o Senhor, vai clamar pelo Senhor. E o Senhor vai levantar naquele grande dia, amados. E nós estaremos com Ele. Eu acho lindo o livro de Hebreus, capítulo 11. Ele diz que eles sem nós não seriam completos. Então Deus já tinha visto essa coisa linda para os gentios, né? Essa promessa linda de restauração também para os gentios, de salvação para os gentios. Glória a Jesus. Isso é um Deus tremendo, irmãos. Aleluia. Então a nação seria reunida dos confins da terra. Deus traria de volta. E isso aconteceu em Israel nacional, né? O espiritual é uma promessa que ainda vai se cumprir, uma profecia que ainda vai se cumprir. Então o povo de Israel se tornara um povo na terra. Glória a Jesus. Se tornou uma nação na terra. E quando se cumprir a profecia do Israel espiritual, aí o povo de Israel também se tornará o único povo em toda a terra, governada por um único rei, o Rei Jesus. Louvado seja Deus, né? E depois Satanás será solto, né, no final dos 1000 anos. Glória a Deus, para tentar todos que nasceram naquela época. Aleluia, durante esses 1000 anos. E aí depois se instalará o trono branco, onde Deus vai julgar todos os ímpios, né, que vão ser ressuscitados na segunda ressurreição, para serem lançados no lago de fogo e enxofre, onde já está Satanás, o anticristo, né, o falso profeta e todos os demônios. Que nós possamos, irmãos, a cada dia viver uma vida reta e digna para o Senhor, porque tudo nesse mundo passa. Mas aquele que permanece na presença de Deus, que faz a vontade de Deus, eita, glória a Deus, é vida eterna. Ele vai permanecer eternamente. Essa é uma palavra fiel. A primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor, ele invadiu, né, em 3 etapas Jerusalém. Foi a primeira dispersão, né, do povo de Israel. Glória a Jesus. E o cativeiro, também o cativeiro assírio, em 722 a.C., também faz parte da primeira dispersão, dessa primeira diáspora, não é? Glória a Jesus. Segundo Reis, capítulo 17, 23, Deus já tinha alertado o povo. Deus alertou o povo. Deus nos alerta, irmão.
O ser humano é que continua continuando pecando diante de Deus, mas Deus alerta, não faça isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso, né? Que a gente possa ouvir a voz de Deus. E segundo Reis 17:23, Deus tinha dito: até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da sua terra, a Síria, até ao dia de hoje. Aleluia. Mas Deus, mesmo dos confins da terra, né, Deus ele vai trazer naquele grande dia o Israel espiritual. E Deus trouxe dos confins da terra o Israel, né, glória a Jesus, nacional. Louvado seja Deus. Interessante, irmãos, que mesmo com o fim, né, do cativeiro, quando Ciro ali assumiu o governo diante dos persas e médios que venceram os babilônicos, muitos judeus não voltaram. Por que não voltaram? Para se cumprir a palavra do Senhor. Muitos ficaram lá, né? Muitos. Israel renasce. O retorno dos judeus, a que se refere a profecia, diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus. Lucas 21:24, Jesus diz, né? Que haveria um tempo em que muitos, né, dos judeus iriam ser dispersos, porque não tinham reconhecido o tempo da visitação do Senhor Jesus. Então, essa segunda diáspora, ela aconteceu justamente em 70 depois de Cristo. Mas por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos, a fundação do Israel ela foi concluída em 27 de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi presidida por um brasileiro, irmão. Decisão dessa tão maravilhosa, um brasileiro fazia parte, estava presidindo, Oswaldo Aranha, glória a Jesus. E foi pronunciada por grande maioria de votos, 33-14, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções. Glória a Jesus. Estava aí sendo estabelecido o Estado de Israel. Dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país de Israel. Que coisa linda é ver se cumprir as promessas de Deus, né? O dia que as tropas britânicas deixaram o país. Aleluias. O primeiro chefe do Estado, como ministro de Israel, assumiu o governo, né, do país. Desde então, Israel se tornou uma nação soberana. Os ossos, então, reviveram em 2 etapas. Uma restauração nacional, né, glória a Jesus, dos versículos 7 ao 8, e uma restauração espiritual ligada à fé, nos versículos 9 e 10. Só que esta visão objetivou garantir aos exilados a sua restauração pelo poder de Deus e o restabelecimento como nação na terra prometida. Foi um milagre. A restauração de Israel, né, falando Israel nacional, foi um milagre. Deus profetizou, usou seus profetas, anunciou e cumpriu. Aleluia. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. Verdade, sem sombra de dúvida. Israel é um Estado soberano desde 1948. Uma nação reconhecida pelas Nações Unidas depois de mais de 18 séculos de diáspora. Mas está ainda sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até que, olha, os tempos dos gentios se completem. Aleluia, como anunciou o Senhor Jesus em Lucas 21:24.
A restauração espiritual, quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí acontecerá a restauração espiritual. Coisa linda, eles vão ser cheios do Espírito Santo. A palavra profética vislumbra essa promessa, é o versículo 14. É o que fala no momento em Israel. Glória a Jesus. É o que falta no momento em Israel. É a palavra profética vislumbra essa promessa. Glória a Jesus. Devemos amar o povo de Israel, orar pela a paz de Jerusalém. Você sabia disso? A Bíblia ordena isso, para a gente orar por Israel e que Deus traga paz para Israel. Enquanto a gente ora por Israel, é abençoado. Lembra que ele disse a Abraão? Abraão, quem te abençoar será abençoado. Então, abençoe Israel. Glória a Jesus, porque Deus nos abençoa. Conclusão: Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. A visão do Vale dos Ossos Secos revela a situação dos judeus na diáspora. Anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Amém? Então, que nós possamos ficar com esta lição, sabendo que Deus, o Deus que cumpre promessa, está conosco e está cumprindo promessa na sua vida e na minha vida também. Glória a Deus. Vamos orar, amados? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por mais uma escola bíblica dominical. Aplica a tua palavra nos nossos corações, possamos crer, Deus, confiar que o Senhor é Deus que faz além do que pedimos e sonhamos e pensamos. Fica conosco, Deus, e abençoa toda a tua igreja, em nome de Jesus. A paz do Senhor, glória a Deus e até a próxima EBD, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião.